campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho segundo o Espiritismo do nosso grupo Espírita Francisco Xavier. Nos caiu o capítulo 12, que amem os seus inimigos, o item 7. Se alguém bater na sua face direita, apresenta-lhe também a outra. Jesus disse: aprenderam o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Porém, eu digo para que não resistam ao mal que lhe queiram fazer. Se alguém bater na sua face direita, apresenta-lhe também a outra. E se alguém tentar tirar sua túnica, entregue-lhe também o seu manto. E se alguém lhe obrigar a andar 1000 passos, anda com ele mais 2000. Procura dar para aquele que lhe pede e não rejeita nunca aquele que lhe pedir emprestado. Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Então, no item 8 tem as reflexões dos espíritos. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar de questão de honra provocam esses melindres, nascidos do orgulho e da exaltação da personalidade que leva o homem a pagar injúria por injúria, ofensa por ofensa. Esse procedimento parece estar muito certo para aquele cujo senso moral não consegue se elevar acima das paixões terrenas, né? Essa é a razão porque a lei de Moisés dizia olho por olho, dente por dente. Lei que estava em harmonia com a época que Moisés vivia. Quando Cristo veio, aí a coisa mudou, né? E disse: paguem o mal com o bem. E disse mais: não resistam ao mal que lhe queiram fazer, e se alguém lhe bater uma face, apresenta-lhe também a outra. Ao orgulhoso, esse ensinamento parece uma covardia, pois ele não compreende que é preciso ter mais coragem para suportar um insulto do que para se vingar. Isso porque sua noção do que significa a vida não ultrapassa o momento presente. Então, naquela época de Moisés, a moral era outra. Levar um desaforo para casa era uma ofensa muito grave. Então eles tinham essa ideia de que ia limpar a honra deles se eles se vingassem, se eles fossem fazer o tal duelo para tornar-se vingado, né? Mas Jesus veio pedir para a gente oferecer uma outra face, né? Que é bem mais profundo, exige muita mais elevação espiritual que as pessoas da época não tinham. Então Jesus vem ensinar-nos a oferecer a nossa outra face, que nós vamos ver o que é, né? Que é viver o presente, mas pensando na vida futura, né? Devemos levar ao pé da letra esse ensinamento de Jesus? Não. Não da mesma maneira que não devemos levar aquele que manda arrancar o olho, se esse for motivo de escândalo, né? Tu não pode levar ao pé da letra essas coisas. Então explica aqui como. Se o ensinamento fosse seguido literalmente, a consequência seria a condenação de toda a repressão, deixando do campo livre aos maus, que nada teriam a temer, né? Seria uma guerra civil constante na vida da gente, né? Se a gente fosse levar esse ensinamento ao pé da letra. Se não colocarmos um freio em suas agressões, logo todos os homens de bem seriam suas vítimas. Imagine se as pessoas saíssem a se vingar, a levar o olho por olho, né? E também do contrário também não é. Jesus não quis dizer que tu vá deixar que o mal se propague no planeta. Ele quis que a gente buscasse dentro de nós a humildade, a harmonia, para não deixar que aquele mal se propagasse, né?
Ele continua aqui: o próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não se deve desistir da vida sem luta. Então, não. Quando nós somos agredidos, nós temos que lutar pelo nosso direito. Nós temos as nossas leis, hoje, a Constituição, para preservar os nossos direitos. E Jesus não dizia que tu tens que aceitar passivamente tudo que os outros colocam. Ele mesmo veio para mudar as coisas, ele não aceitou passivamente, ele calmamente, harmonicamente, ponderadamente, racionalmente modificou tudo, questionou tudo, né? Então aquele era o jeito dele mostrar a outra face, né? Que não é desse jeito de briga e desarmonia, de vingança que o ser humano tende a ter como atitude, né? Por esse ensinamento oferecer outra face, Jesus não quis proibir a defesa, e sim condenar a vingança. A questão de Jesus é não tu fazer o mais mal ainda, né? Para o outro fazendo o mesmo que ele lhe fez, não. Tem que ensinar para o outro que tem um outro jeito de agir, né? E quanto a isso, nós temos Vinha de Luz, tá? Onde Emmanuel explica exatamente esse trecho aí de Jesus de uma maneira maravilhosa, como sempre, né? Ele diz aqui, ó: o parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas aos ditames do amor. Oferecer a outra face está de acordo com os ditames do amor, essência fundamental de seu evangelho. Então, ali no oferecer a outra face está a essência do evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Ao contrário, quando tu oferece a outra face, tu estás usando de uma lógica, porque tu não vai perpetuar o mal, tu vai quebrar a corrente do mal, né? Quando um homem investe contra o outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. Quer dizer, quando tu começa a optar pelaquela vibração ruim, tu vai continuar e cortar toda a fluência que pode ter o bem, os espíritos bem em ti, tu corta tudo aquilo. No momento que tu reage selvagemente, tu estás negando a presença de bons espíritos a te intuir, ou seja, está negando a intuição que eles te mandam, né? Pelo aquele impulso humano de agir de feito animal, a gente tem aquele impulso ancestral lá no subconsciente da sobrevivência, que a gente precisava sobreviver, né? Primitiva. E é aquele impulso que a gente tem que parar, pensar, dar aqueles segundos necessários para a gente buscar a lógica, buscar a razão, buscar a humildade e não fazer o mesmo mal, né? Aí ele continua: o murro da cólera somente surge quando a razão foi afastada, né? Quando a razão se vai, aí a gente solta o freio, né? E sobretudo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. Tipo no trânsito, tu tá furioso porque um que te cortou, aquele que te cortou faz um legal, assim, dizendo, pô, foi mal, né? Aí tu já te desarma. Então, aquilo ali te resgata o equilíbrio de novo, e tu volta a tua calma. É assim que a gente tem que fazer. Ali é oferecer. O outro que te fez assim ofereceu a outra face dele, que é muito bonito. Aí o bem se espalha quando tu oferece a outra face. Aí ele continua uma coisa muito interessante aqui: o homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com a ira que o possui. O animal do campo
é amansado, né? Ele é domado pelo carinho do que trata o animal, né? A abelha não aferrou o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. A natureza mostra pra gente que quando a gente age com amor, oferecendo a outra face, a gente acaba resolvendo a situação e tudo fica bem, né? O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-o a reajustar-se dignamente, é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. Tu não vai ficar vibrando naquela mesma vibração que a gente sabe, a gente estuda no Espiritismo, que a vibração espiritual é muito importante. Tu pode, com o teu livre-arbítrio, melhorar essa vibração, né? Então, oferecer a face esquerda depois que a direita já se encontra dilacerada pelo agressor é chamá-lo à razão enobrecida, reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Então, oferecer essa face esquerda chama a gente à razão, que nem no trânsito. Quando eu vi a outra pessoa fazer assim, me voltei à razão, né? Aí a gente continuando o que está aqui no Evangelho, né? Ele fala, né? Quando mais um complemento de Jesus ter dito para dar a outra face, né? Quando ele disse isso, quis dizer em outras palavras que não é preciso pagar o mal com o mal, como nós já vimos com Emmanuel ali, pois o homem deve aceitar com humildade tudo que faz rebaixar o seu orgulho, né? Que é mais glorioso ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça do que cometê-la. Então ele coloca aquilo que eu ouvi até o Divaldo dizer: não importa que o outro não te ame, o que te parece é que tu ames ele. Não importa que o outro está te ferindo, o que importa é que tu já chegou num ponto que tu não feres mais. É tão bom a gente se dar conta disso. Poxa, ele está me ofendendo, mas que bom que eu não faço mais isso, né? Isso é um passo além, isso é estar no mundo e não ser do mundo, né? É isso, oferecer a face esquerda, é a gente estar vivendo no cotidiano e não se deixar levar pelaquela manada da fúria do mundo, né? Mas voltar à nossa razão. É muito lógico, a gente vê que Jesus era muito lógico, tudo que ele falava fazia muito sentido e funcionava, dava certo na prática, né? Quantos milênios a gente tem feito as coisas erradas e não aprende, né? Então, somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que essa ninguém escapa, que nunca deixa o mal impune, pode nos dar força para suportarmos pacientemente os golpes desferidos contra os nossos interesses e contra o nosso amor próprio. Eis porque dizemos sempre: olhem para frente. Quanto mais se elevarem pelo pensamento acima da vida material, menos serão atingidos pelas coisas da terra. Então, visando a vida futura, a gente lembra que as coisas que a gente está sentindo que é uma injustiça que está acontecendo agora no Brasil, no planeta, a gente sabe que logo no futuro isso aí vai se corrigir, porque a gente pode escapar da justiça dos homens. Essa é falha, né? Porque foi feita por pessoas imperfeitas, nós todos somos imperfeitos, né? Mas a gente sabe que de Jesus ninguém escapa, que de Deus ninguém escapa, que essa justiça vai acontecer e as coisas parecem ir tortas,
para que a gente aprenda a lição, para que a gente aprenda a dar a outra face. Teve uma lição aqui da Revista Espírita de 1858, do capítulo das Sensações dos Espíritos. Ele dá uma receitinha também de como dar a sua face esquerda. Dome suas paixões animais, não alimente o ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique-se nutrindo bons sentimentos, pratique o bem, não ligue às coisas desse mundo muita importância que não merecem, e então, embora revestido no invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá influência. Então, o amor salva sempre. Nós voltamos sempre àquela lição de Jesus. Nunca fazer ao outro o que a gente não quer que faça para nós, e que o amor é tudo mesmo, né? Então eu acho que foram essas as reflexões de hoje sobre esse capítulo, sobre esse item. Então agora nós iremos para as preces e radiações. Vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Preces para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefícios de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde, tenham muita coragem e esperança sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Preces para a paz do mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal. E prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo.
Participe acessando nosso site